Mario é com certeza um dos melhores filmes de animação dos últimos anos. Mas isso não quer dizer que ele é perfeito. Você sabia que esse filme tem vários erros? Cogumelo. O primeiro erro que você não percebeu está nos cogumelos do filme. Todo mundo sabe que o nosso herói usa eles para ganhar superpoderes que ajudam a derrotar os vilões. Mas se você fechar os olhos agora mesmo e pensar nos cogumelos, vai lembrar que eles têm olhos, certo? Este é o problema. No filme, os cogumelos do reino da Peach não têm olhos, e isso vai contra o verdadeiro design que nós conhecemos dos jogos. Talvez os criadores do filme tenham pensado que isso faria os fãs mais jovens pensarem que o Mario estava comendo cogumelos vivos. Por isso, eles tiraram os olhos na versão final do filme. Mas isso é um grande erro por um motivo simples. É praticamente impossível encontrar alguém que não tenha jogado Mario no videogame ou que conheça o universo do encanador. Todo mundo sabe que os cogumelos dos jogos têm olhos, e o fato de eles terem escolhido retirar esse detalhe no filme é um grande erro. Você concorda? Pois saiba que tem muito mais de onde veio esse. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Team Videos. Mario e Peach. Se você conhece mesmo o universo de Mario, sabe que a cena onde eles se encontram pela primeira vez no filme é um erro, por um motivo bem simples. A Peach dá um golpe de artes marciais no nosso herói porque ela não conhece ele, e isso é uma grande mentira. Porque na história oficial de Mario, o nosso herói conhece a princesa desde que eles eram crianças. Sim, é verdade. No jogo Yoshi's Island, nós descobrimos que o Kamek sequestrou a versão criança dos nossos heróis e da princesa. A Peach já sabia da existência do Mario, e por mais que eles tenham mudado um pouco no filme, ainda é um erro. Tudo bem, o filme quis contar uma história diferente, mas não deixa de ser uma história que vai contra a versão oficial dos jogos. Estrela. Uma das magias mais poderosas do universo de Mario é aquela que vem da Super Estrela. Com ela, você se torna invencível por um período curto de tempo. Você consegue derrotar exércitos inteiros com ela. Mas espera, então por qual motivo os pinguins não usaram esse poder para destruir o Bowser no começo da história? No início do filme, o Bowser invade o reino dos pinguins para roubar a Super Estrela. Com ela, ele pode ameaçar o reino dos cogumelos e forçar a Peach a se casar com ele. Mas isso é esquisito no filme, você percebeu? Se os pinguins tinham a estrela, isso quer dizer que eles poderiam ter usado ela contra o Bowser antes do Rei dos Koopas roubá-la. Com isso, eles venceriam o vilão de uma vez por todas. E tudo bem, está certo que se eles tivessem feito isso, não haveria filme. Mas é por isso que há um erro. A produção do filme deveria ter explicado o motivo de os pinguins não terem usado o poder da estrela. Sobrinha. Esse filme mostra um pouco da família do Mario. Na cena do jantar, quando todos eles estão falando sobre o comercial de televisão, o curioso não é isso. É o grande erro que ela apresenta em uma personagem. Tudo bem o Mario e o Luigi terem um pai e uma mãe, e até mesmo um vovô. Mas espera, por qual motivo eles têm uma sobrinha? Os criadores deste filme deixaram bem claro que aquela menina de boné rosa ao lado do vovô é sobrinha do Mario e do Luigi. Isso quer dizer que os nossos heróis têm pelo menos mais um irmão ou irmã, e nada disso foi confirmado em nenhum lugar, seja nos filmes ou nos jogos. A existência dessa personagem é um erro porque os criadores do filme não devem ter pensado em apresentar um novo irmão para o Mario. Regra. Na cena da corrida, todo mundo sabe que a referência aqui é o jogo Mario Kart. Até aí tudo bem, pois é uma das melhores cenas do filme. Mas o que ninguém percebeu é que as regras do jogo foram quebradas. No jogo, quando uma concha azul é usada, a regra oficial fala que a concha azul vai perseguir e acertar o jogador que está em primeiro lugar. Ou seja, a única vítima da concha azul é quem está vencendo a corrida. Mas no filme, isso mudou. É a Peach que está em primeiro lugar durante a cena, mas a concha azul acerta o segundo lugar, que era o Donkey Kong. Isso é um erro que só quem conhece do mundo de Mario entende. Treino. Ainda no começo do filme, quando Mario e o Luigi estão atrasados para chegar no endereço de uma cliente, os dois saem do carro e vão correndo. É nesta cena que a gente vê as habilidades de salto e escalada do nosso herói. Mas isso é um erro, porque na cena do treinamento dele com a Peach, o Mario parece não saber como saltar e correr como nos jogos. Percebe como não faz sentido? Ou o Mario sabe usar suas habilidades desde o começo do filme, ou ele não sabe. As duas coisas juntas não combinam. Outra regra.
Durante o duelo do Mario contra o Donkey Kong, uma das regras dos jogos também é quebrada, mas é você quem vai decidir se isso é um erro ou não. O primeiro cogumelo que o Mario pega é o cogumelo Mini Azul. Quem come este cogumelo ganha o poder de ficar super leve, consegue andar em cima da água, dar saltos flutuantes e ficar bem pequeno. Mas há uma desvantagem. Se você levar um golpe ainda estando sob efeito do cogumelo azul, você perde uma vida. E na cena do filme, o Donkey Kong acerta o Mini Mario em cheio. Ou seja, era pro nosso herói ter perdido uma vida ali, mas isso não aconteceu. Por isso, é um erro. A cena teria mais sentido se antes da luta o Mario tivesse comido um cogumelo verde de vida. Não adianta esconder, Nintendo, nós vimos o seu erro. Qual poder do Mario você gostaria de ter? Comenta a hashtag Mario pra gente se conhecer. Vovô Toad. Existe um personagem que está faltando no filme, o Vovô Toad. Você percebeu que ele não está na história? Este personagem serve como conselheiro principal da Princesa Peach, mas no filme ele foi trocado por um Toad de óculos qualquer. Por qual motivo o Vovô Toad não está na animação? Isso não faz o menor sentido. Filho. Neste filme, o Donkey Kong é o filho do Crank, que é o líder do Reino da Selva. Mas tem um erro aí. Nos jogos, o Donkey Kong atual é o terceiro gorila principal. Por isso, ele é o neto do Crank e não seu filho. O verdadeiro pai do Donkey Kong atual é o personagem Donkey Kong Jr., do jogo de 1982. Infelizmente, ele desapareceu das novas produções da Nintendo. Mas não se esqueça, o Crank é o avô e não o pai. O filme errou nessa. Você percebeu? Pauline. Você percebeu que a prefeita da cidade de Nova York é a Pauline, certo? Essa personagem é antiga dos jogos e atualmente ela é a prefeita de uma cidade chamada New Donk. Este é o grande erro deste filme sobre a personagem. Era para Pauline estar em New Donk e não ser a prefeita de Nova York. Celular. Quando a primeira cliente chama o Mario e o Luigi para consertar o encanamento do banheiro, o Luigi deixa o celular dele cair no chão. E por mais que isso seja engraçado, é um erro, porque os dois irmãos saem correndo e deixam o celular no chão. Endereço. Outro erro nessa cena é que, além de deixar o celular lá, o Luigi nunca pergunta para a cliente onde ela mora. Ou seja, como é que eles vão encontrar o apartamento se eles deixaram o celular no chão da pizzaria? Personagem. Ainda na cena da pizzaria, nós temos um erro bem difícil de perceber. Quando nós vemos um personagem jogando no fliperama, dá pra ver que o jogo é, na verdade, o Donkey Kong clássico, chamado de Jumpman. Mas na caixa eletrônico do fliperama, você consegue ver que o vilão é um monstro Yeti, e não o gorila Donkey Kong. Isso é um grande erro. Você percebeu? Som. Um outro erro acontece na trilha sonora desse filme. Durante a cena do comercial que os irmãos Mario gravaram para a televisão, todo o vídeo está com os efeitos sonoros dos jogos, quando Mario pula ou quando ele come um cogumelo. Mas o problema disso é que esses efeitos de som só deveriam existir no reino mágico dos cogumelos, e naquela cena o Mario ainda não conhecia a Peach, ou seja, não tem como o comercial saber da existência desses efeitos de som. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? King Boo. Existe um erro que todo mundo ficou falando na internet quando o filme chegou nos cinemas. O fato de que o King Boo está no casamento falso da Peach com o Bowser é simplesmente um absurdo. Quem conhece o universo de Mario sabe que o King Boo tem uma fraqueza. Ele não pode ficar na luz, mas o casamento acontece de dia, com um sol bem forte. Ou seja, como é que eles não perceberam que o King Boo estava ali durante o sol? Toadette. Um outro erro do filme foi não mostrar a Toadette. Todo mundo sabe que essa personagem é a assistente pessoal da Princesa Peach. Sem ela, a Peach fica sem saber de várias coisas que acontecem no Reino dos Cogumelos. Por isso, um outro erro do filme foi deixar a Toadette de fora da história. Voando. No universo do Mario, o nosso herói consegue usar uma super folha para ganhar uma roupa de guaxinim e voar. Um erro no filme é que essa roupa faz o nosso herói voar pelo tempo que ele quiser, mas não funciona assim nos jogos. O Mario voador, conhecido como Mario Tanuki, só voa por alguns segundos. Parece que no filme ele ganhou mais poderes, mas é um erro. Pizza. Na cena da pizzaria, o Spike está comendo uma pizza inteira sozinho, o que parece ótimo. Mas depois que ele briga com os irmãos Mario e Luigi, ele sai da pizzaria e deixa 7 pedaços deliciosos na mesa. Que tipo de pessoa compra uma pizza e sai sem comer? Isso é esquisito.
Janela. Na cena do banheiro, um erro acontece com a janela. Quando o cachorro pula e cai para o lado de fora, nós vemos que a janela do banheiro é feita de duas chapas de vidro que abrem para os lados. Mas, do lado de fora, dá para ver que a janela do banheiro é a janela mais alta e ela é feita de apenas uma chapa de vidro, daquelas que abrem para cima. Cano. E por fim, quando o Luigi chega nas Terras Sombrias, ele chega por um dos canos verdes. O irmão do Mario levanta e nós podemos ver o cano por onde ele veio logo atrás dele. O Luigi poderia somente voltar e procurar o irmão, mas ao invés disso, ele ignora o cano que levou ele até ali e continua explorando. Por que ele só não voltou? Isso é um erro? Você concorda? A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!